Bom dia, prezados alunos, professor José Edson. Hoje iremos começar a nossa semana 3 da nossa disciplina Programação para a Web. Então sejam todos bem-vindos. Vamos aqui à programação da nossa aula de hoje. Então, de acordo com o plano da disciplina, hoje nós iremos trabalhar um aspecto muito importante dentro da linguagem PHP, que são as funções em PHP. Então, a gente vai ver como criar e utilizar funções customizadas da própria linguagem, como a gente utilizar funções que a gente precisa criar, né, dentro das nossas aplicações. Bom, as funções em PHP, elas seguem o mesmo princípio de outras linguagens. Então, como está colocado aí, a diferença é que, como não precisamos declarar o tipo de variável, a lista de parâmetros possui apenas o nome das variáveis. Professor, mas por que que PHP é dessa forma? Então, como a gente viu na semana anterior, na semana 2, a gente viu que a forma de declaração de variáveis e tipos na linguagem PHP, né, ela é bastante simplificada, né, o que nós conhecemos lá nessa semana 2, do que a gente chama de linguagem fracamente tipada. Então, a gente simplesmente, quando precisa de uma variável em tempo de utilização no nosso código, a gente simplesmente utiliza o dólar e o nome que a gente quer criar para a variável, e a partir dali a gente já pode utilizar. Então, como a variável ela não precisa dessa definição de tipo, portanto, também na hora da criação de funções em PHP, a gente não precisa fazer nem se preocupar com esse tipo de variável. Tá? Uma observação importante também é que as funções que retornam valor também não precisam declarar o tipo de retorno. Tá? Então, tudo isso é decorrente, mais uma vez, da característica da linguagem PHP, por ela ser uma linguagem fracamente tipada. Bom, então, como a gente faz, né, ou cria uma função PHP quando a gente estiver precisando, e como é que é essa sintaxe básica de criação? Então, observem que, como em outras linguagens de programação, eu vou utilizar a palavra reservada function, tá? E eu vou dar um espaço, vou colocar o nome que eu quero para a minha função, e entre parênteses eu vou colocar a lista de parâmetros que a função vai necessitar. Então, ela pode ter aí 1, 2, N parâmetros. Isso vai depender do tipo de função que eu estiver criando. E aí, eu tenho o meu bloco, e internamente nesse bloco eu posso ter vários comandos, e normalmente no final dessa função eu vou ter a palavra reservada return, né, para retornar alguma coisa que a função tenha calculado para mim. Tá? Bom, uma observação importante nas funções criadas em PHP é que a gente deve, para organizar melhor o código, essas declarações das funções devem ficar dentro do bloco head, tá? Em uma página HTML. E quando eu preciso chamar, ou vamos dizer assim, utilizar essas funções que estão declaradas lá no meu cabeçalho, no meu head, eu vou colocar essas chamadas dentro do corpo da minha página, né? Portanto, na tag body do meu HTML. Ok? Então, eu vou colocar um pequeno exemplo para a gente observar exatamente o que a gente colocou há pouco. Tá? Então, observem que eu tenho aí a tag PHP básica. Tá? Então, dentro aí da tag head, a gente tem uma primeira tag PHP, onde eu tenho declarado aí 3 funções. Tá? Então, observem que a gente declarou exatamente como a gente observou no slide anterior. Tá? Então, o nome function, né, que é a palavra reservada, um nome que eu quero dar para a minha função. Então, eu criei uma função aí chamada cabeçalho, que ela não tem nenhum parâmetro, simplesmente ela vai exibir, através do comando echo, esse texto aí, né, programa de teste de funções. Observem o ponto e vírgula, né, como a gente discutiu nas aulas anteriores em relação à sintaxe da linguagem. E aí, logo abaixo, né, eu fechei o bloco, comecei uma outra função chamada function quadrado. E aí eu utilizei aí um parâmetro. No caso, observem que o parâmetro é uma declaração de variável simples, né? Então, eu usei um $n, tá? E o retorno para essa função quadrado vai ser pegar esse valor, né, e multiplicar por ele mesmo, já que eu estou querendo aí, tá, uma função que retorne um quadrado. Tá? E mais abaixo eu criei outra função, né, chamada function soma. Nesse caso aí, observem que essa função soma, ela tem 2 parâmetros, né? Ou seja, para eu fazer a soma, por exemplo, de 2 números.
e aí ela vai me retornar, tá? Observe que o retorno é N1 mais N2, que é exatamente a soma desses dois números que a função tem como parâmetro. Ok? Então observem que é bastante simples, né? Sintaxe é só observar se o bloco está declarado direitinho com a palavra reservado, o nome da função. Você deve observar aí que não deve ser nenhuma palavra reservada da linguagem. E aí você tem um bloco, tá? E internamente dentro do bloco o comando, um ou vários comandos e o meu return, né? Que vai retornar alguma coisa como resultado da minha função. Ok? Então observem que esse primeiro trecho PHP ele está dentro da minha tag head do meu HTML, portanto dentro do meu cabeçalho, tá? Então depois dessa tag head eu vou começar o meu body da minha página e, como a gente discutiu no slide anterior, por uma questão de organização, você declara a função no cabeçalho e faz o uso da função, tá, dentro do corpo da tua página, ok? Da tua aplicação. Então observem aí que depois da tag body eu tenho a segunda parte do meu trecho aí, que é quando eu vou utilizar, certo, aquelas funções lá que estão declaradas no meu cabeçalho do meu HTML, ok? Então observe aí que ele começa com menor interroga PHP, eu atribuo um valor 4 para a variável x. Observe que eu não preciso ter que esse nome dessa variável tem que ser o mesmo lá que eu utilizei na função, quando eu for fazer a utilização da função. Eu não preciso, não necessariamente precisa ser o mesmo nome. E aí eu criei duas variáveis aí para armazenar vamos dizer assim, a resposta, né, do que for calculado pela função. Então eu chamei de variável resposta Q, né, que é a resposta do quadrado, que vai receber o que a função quadrado calcular para mim. Então observe que quadrado, entre parênteses, $x, ele vai pegar o que está armazenado na variável x, que é 4, vai passar como parâmetro e jogar lá para o que está definido no meu cabeçalho, para a função quadrado. Então ele vai jogar lá no $n, certo? Vai pegar esse 4 e multiplicar por ele e retornar esse valor. Tá? Então, se a função estiver corretamente feita, declarada, como está aqui no código, vocês podem observar, ele vai pegar esse 4, multiplicar por ele e retornar esse valor. Tá? Como a gente vai poder observar no final da aula, quando a gente fizer uma prática, que esse resultado vai efetivamente funcionar. Okay? E aí eu tenho, em sequência, uma variável resposta para soma, do qual, né, a minha função soma vai precisar de dois parâmetros, no caso, dois números, ok? Ele vai pegar o 4 e vai somar também com o mesmo valor, né? Já que eu estou utilizando aí o mesmo número. E ele vai somar esses dois números. Ele vai passar o 4 duas vezes, né, como o parâmetro 1 e o parâmetro 2 da função soma, né? No caso ali que está declarado na função, que seria N1 e N2. Vai somar esses dois valores. Ok? Logo abaixo nós temos aí o uso da função que foi declarada lá em cima, que não tem parâmetro, simplesmente vai retornar o echo, que é uma mensagem, né, programa teste de função. E em seguida eu vou ter mais dois echos, né, um para dar a resposta do quadrado. Observe que, entre aspas, o quadrado de $x, ou seja, da variável x, que é 4, é o que está na variável resposta, que foi calculado pela função quadrado. E logo abaixo, né, o mesmo, né, para a resposta da função que foi calculada lá com a função soma. Ok? Então é um exemplo bastante simples, mas dá para você perceber, né, que a criação de uma função em PHP é bastante simples, não tem muita dificuldade. Então é só vocês observarem, né, corretamente, se vocês declararam, né, dentro do cabeçalho do teu HTML a função corretamente. Mais à frente a gente vai ver uma função embutida no PHP, que é a função include, que a gente pode colocar as funções da minha aplicação em um arquivo em separado, né, para o meu código ficar mais enxuto, né, por uma organização também. Tá? Mas inicialmente a gente pode já perceber que a utilização da função é declará-la, né, no cabeçalho e fazê-la ser utilizada dentro do corpo da página. Ok? Então vamos à frente. Então tem um outro exemplo para a gente discutir, que é quando a gente fala um pouco sobre passagem de parâmetros. Essa é uma coisa bastante discutida,
quando vocês utilizam o conhecimento que vocês devem ter aí lá de lógica de programação, das disciplinas iniciais do curso, né? Então eu posso ter uma passagem de parâmetros por valor, ok? E caso se queira também passar parâmetros como referência, aí eu tenho que utilizar uma variável com uma função com símbolo de comercial antes do parâmetro, tá? Ou seja, quando eu preciso manipular esses dados, né, do que eu passei como parâmetro internamente dentro da função, então eu tenho que colocar um i comercial no meu parâmetro na declaração da minha função. Então está aí um pequeno exemplo. Observem que é um exemplo clássico de algoritmo, né, que é a função de trocar valores. Por exemplo, eu tenho dois valores e eu quero que o valor que esteja com 1 seja o 2 e o de 2 seja 1. Então observe que a resolução clássica desse algoritmo eu utilizo uma terceira variável chamada variável auxiliar, porque simplesmente se eu utilizar um substitui o outro, os valores serão sobrescritos. Então eu criei uma variável auxiliar que recebe o N1 e o N1 recebe o N2 e no caso o N2 recebe o auxiliar. Então dessa forma eu evito que haja uma sobreposição de valores e N1 fique igual a N2. Ok? Então observe que a função foi declarada, né, criada aqui, por uma questão aqui de praticidade para a gente não perder muito tempo. Eu criei aqui dentro de um código, um trecho de uma tag PHP e coloquei dentro dessa tag tanto a declaração da função como a utilização dela. Tá? Mas como a gente discutiu no exemplo anterior, é interessante que vocês possam organizar o código de vocês separando isso em cabeçalho e corpo da página. Bom, e aí vem então a utilização. Então eu atribuo um valor 4 para a variável x e um 5 para a variável y. Aí eu exibo esses valores antes de fazer o uso da função que eu declarei lá em cima, que é a função troca. Então antes x é sx e y é sy. Ok? E depois de dar essa mensagem para aparecer, eu vou fazer a troca dos valores. Então como eu faço a troca dos valores? Simplesmente eu passo os dois parâmetros que eu quero utilizar, que é o sx, que é o 4, e o sy, que é o 5. Então eu vou passar o 4 e o 5 lá para a função troca. E aí o que é que vai ocorrer? Né? O 4 vai ficar com o 5 e o 5 vai ficar no valor de 4. Okay? Então se eu no caso aqui, como eu declarei, atribuir 4 para x e 5 para y, o que ocorre nesse caso é que ele vai mostrar que vai ser 4 e 5 e depois da troca vai ficar 5 e 4. Por quê? Porque ele fez isso internamente lá pela função, quando eu passei x e y como parâmetro para ser trabalhado dentro da função troca. Ok? Mais uma vez, daqui a alguns instantes, a gente vai ver a utilização esse exemplo funcionando em tela para que fique mais claro para todos. Ok? Lembrando também que esses dois exemplos que foram mostrados, eles se encontram no material que é a apostila, né, de apoio que vocês receberam, que vocês têm acesso aí na plataforma no nosso primeiro encontro. Ok? Então vamos à frente. Bom, uma outra coisa também a ser discutida no caso da linguagem PHP em relação ao escopo de variáveis. Então o que é o escopo? Na verdade, quando se fala em escopo de variável, é em relação à visibilidade. Como essa variável ela é visível, né, em relação à utilização internamente da função, né, se ela é ou não visualizada. Ok? Então, o que ocorre, né, que significa uma variável declarada dentro de uma função é visível apenas dentro da função. Para se utilizar uma variável declarada fora da função, eu tenho que utilizar a palavra reservada global antes da utilização da mesma. Okay? Então vejam esse pequeno exemplo, só para a gente compreender. Mais à frente a gente vai ver exemplos de utilização disso também. Então observe que eu atribuí uma string aí, alguma coisa a uma variável chamada variável. Okay? E se eu quiser fazer o uso dessa variável internamente dentro de uma função minha, que eu chamei aí function minha função, eu tenho que colocar um global antes, né, da $variável, que é aquela variável que está externa à minha função. Tá? Então, se eu não colocar isso, o que ocorre? O PHP vai entender que eu estou utilizando uma variável que, no caso, seria uma outra variável, né, que não aquela que está externa ao meu código. Okay? Então, nesse caso, se eu der aqui o echo, né, $variável, então aí sim ele vai mostrar o conteúdo daquela string lá, alguma coisa que está externa à minha função. Ok? Bom,
Mais à frente, a gente vai ver exemplos, por exemplo, da definição de variáveis, né, com escopo global, para conexão de banco de dados. No caso do MySQL, então, quando a gente tiver mais à frente, que a gente for fazer nossa aplicaçãozinha com banco, formulário, a gente vai perceber que vai ser importante a gente conhecer, né, e definir, né, diferenciar, vamos dizer assim, esse escopo local, quando ele é reconhecido apenas internamente dentro da função, e quando ele é reconhecido, quando eu preciso que a minha função reconheça uma variável externa a ela. Ok? Bom, para a gente concluir, né, eu sei que seria aqui impossível, por uma questão de tempo, a gente mostrar todas as funções que existem internamente dentro do PHP. Tá? Então a gente vai pegar aqui uma função embutida, né, que é a função include, para a gente pegar como exemplo, para a gente ver como a gente, por exemplo, no caso aqui, a gente pode utilizar ela para criar blocos reutilizáveis, vamos dizer assim, dentro de uma aplicação que eu esteja construindo. Ok? Bom, você poderia perguntar, professor, e outras funções internas que o PHP tem? Então, isso é uma questão de que vocês possam, a partir do momento que vocês começam a estudar a linguagem, né, irem atrás, né, dos manuais, né, e vocês vão ver que nas próprias ferramentas de desenvolvimento, quando você está começando a digitar, né, ele já sugere, por exemplo, algumas funções existentes internas da linguagem. Então, quanto mais você, enfim, conhece, se aprofunda na linguagem, né, você vai se tornando um programador melhor, à medida em que você conhece a API dessa linguagem, ou seja, quais as funções que essa linguagem tem e para que e aonde você pode estar utilizando ou aplicando-as. Okay? Eu vou mostrar como funções internas do PHP o include, né, e uma função que a gente também viu como exemplo lá na primeira aula, quando a gente estava configurando o ambiente de desenvolvimento, que era a função PHP info. Ok? Bom, no caso da função include, a gente vai pegar o próprio exemplo aqui em tela que a gente já trabalhou, né, para a gente ver como, por exemplo, está reutilizando um código e, por exemplo, otimizando o meu desenvolvimento. Por exemplo, várias ferramentas e frameworks, né, eles utilizam essa ideia de blocos reutilizáveis. Né? Então, basicamente, a sintaxe, como a gente vai ver, dentro da minha tag PHP, quando eu quiser utilizar um trecho de código, por exemplo, eu quero declarar funções em um arquivo separado, por exemplo, né? E dentro daquela minha página inicial eu quero fazer uso daquelas funções. Então, simplesmente eu vou declarar que quero usá-las. Eu vou dar um include, né? E como parâmetro eu vou informar qual é o arquivo que aquelas informações, né, que aquela minha string de informações está. Tá? Então, por exemplo, aqui arquivo com funções.php seria um exemplo. Ok? Vamos daqui a pouco ver um exemplo prático, né, da sua utilização. Bom, como eu falei há pouco, né, essa função, ela include, ela pode ser utilizada para quebrar, vamos dizer assim, a página em partes reutilizáveis, né, como, por exemplo, um template web. Então, imagine que, por questão de organização da tua página, você possa, por exemplo, ter uma aplicação que sempre o teu cabeçalho, o teu footer.php, o teu header.php, o teu cabeçalho e o teu rodapé, sempre sejam iguais em todas as tuas páginas da tua aplicação. Então, caso você, por exemplo, não utilize uma modularização no teu desenvolvimento e você copie o conteúdo daquela tua página inicial, por exemplo, index.php, para outras páginas, né, se você precisar depois alterar, por exemplo, um menu que tem no cabeçalho, ou um menu lateral, ou alguma coisa que esteja no rodapé, você vai ter que sair alterando todos os arquivos. Né? Então, do ponto de vista de desenvolvimento, isso não é interessante. Tá? Então, uma das opções de você fazer essa modularização, quebrar em partes reutilizáveis, é você estar utilizando o que a gente chama de função include. Okay? Então, dessa forma, por exemplo, como no caso aqui, um menu, por exemplo, que você precisa na tua aplicação, se mais à frente você precisar incluir um novo item no menu da tua aplicação, você não vai ter que sair alterando todas as páginas da tua aplicação web. Né? Então você vai lá, né, no teu index.php, por exemplo, e diz que você quer, né, incluir aquele arquivo onde eu tenho as configurações do meu menu. Tá? Então observem que aqui está o trecho do meu código HTML, tá? E lá num ponto eu estou dizendo que quero usar aquele trecho, né, de código,
qual daqui para frente ele vai incluir a partir dessa parte aqui, né, desse arquivo menu.inc.php, que contém aqui as instruções de como ele deve construir o menu da aplicação. Certo? Então isso é muito mais interessante do ponto de vista de desenvolvimento, isso torna a tua aplicação muito mais modular. Então observe que os conceitos iniciais que a gente vem trabalhando da linguagem, declaração, tipos, né, que a gente viu, a sintaxe básica, né, operadores, e mais o que a gente está vendo hoje, né, que são as funções em PHP, você já começa a compreender melhor, né, como você pode estar desenvolvendo a tua aplicação. Tá? Então, com tudo isso que foi falado, nós vamos agora à prática da semana. Vamos trabalhar aqui com funções em PHP. Ok? Bom, eu vou abrir aqui o meu Notepad++. Lembrando, né, vocês podem estar utilizando qualquer que seja o editor, se vocês preferirem um editor de texto mais avançado. Então, quem já tem conhecimento de web design, né, que já um gerador, por exemplo, de HTML mais dinâmico, enfim, que já, né, facilite o teu trabalho, isso vocês podem ficar à vontade, né? Então, porque como a gente está se dedicando apenas à parte de programação da página, a gente prefere estar aqui utilizando só o Notepad++. Então, observem, né, eu vou pegar aqui inicialmente aquele exemplo troca de valores, eu deixei aqui pronto para que a gente não perca muito tempo para digitar. Tá? Então, naquele exemplo lá de troca de valores, lembrem que eu tenho aqui o diretório www, que é o meu document roots. Eu criei uma pasta aqui chamada semana 3 e lá dentro eu criei um arquivo aqui que eu chamei de trocavalores.php. Tá? Então, aqui tem o meu document roots. Criei uma semana 3 e está aqui o meu arquivo troca de valores.php. Então observem que eu não utilizei aqui HTML, eu criei só uma tag PHP, né? Lembrando que ele vai gerar o HTML e vai dar a resposta disso aqui. Ok? Então aqui eu declarei o nome da minha função, tá? Que eu chamei de troca. Observem lá que eu utilizei o i comercial porque eu vou manipular esses dados internamente da linguagem, né? O tipo de passagem de parâmetro, como a gente discutiu, né? Por referência. Atribui o valor N1 para auxiliar, o N1 vai receber o N2 e o N2 recebe o auxiliar. Então, dessa forma aqui, os valores que ele receber como parâmetro N1 e N2, ele vai alterar, vamos dizer assim, ele vai trocar. O que for N1 vai ser N2 e o que for N2 vai ser N1. Okay? Então, internamente, a função vai fazer isso aqui, esses três comandos. Ok? Bom, então observe que aqui eu tenho um trecho do meu código depois da função, onde eu atribuí um 4 para uma variável, 5 para a variável y, mostrei os dois valores, né, o x e o y, antes, e aí eu fiz uso da função troca, tá? No caso, passando como parâmetro o x e o y, que no caso aqui é o 4 e o 5. Se você não quiser declarar esse valor aqui, 4 e 5 para a variável, eu posso colocar simplesmente aqui 4,5. Né? Então ele vai entender que os dois parâmetros que você quer passar para a função troca são os valores 4 e 5, mas eu no caso aqui utilizei as variáveis. Ok? E depois dele fazer essa troca, ele vai dizer que o x é sx e o y é y. Por quê? Porque quando ele fizer a função troca, esses valores serão alterados aqui internamente da linguagem através desses três comandos dentro da função troca. Ok? Então o arquivo está salvo. Eu vou aqui fazer um teste. Local host. Vou chamar aqui o diretório que está semana 3 e o nome do arquivo troca valores.php. Ok? Então observe que as duas mensagens que ele está mostrando são exatamente as mensagens que estão aqui no meu eco, né? Então, o antes aqui, que é o x e o y, só que depois desse eco ele faz o uso da função troca os valores de x e y, né? O que é x fica y, o que é y fica x, e aí ele mostra o resultado. Ok? Então, bastante simples, né? Só para a gente compreender aqui o uso da função.
Vocês observem aqui que ele funcionou perfeitamente sem nenhum problema. Bom, vamos criar